Cumprimento a igreja com soberana paz do Senhor. Amém? Amém. A todos que estão nos assistindo no canal, cumprimento com a soberana paz do Senhor Jesus. O Senhor abençoe a todos, a cada família aqui representada. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 4, versículo 35 ao 41. Glória a Jesus, glória a Deus, toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-me: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande abundância. E disse-lhes: por que estás tão temerosos? Como não temeis? Como não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se sentar, igreja. O Senhor Jesus, Ele nos deixa claro, amados, que Ele está conosco o tempo todo. Amém? No versículo 35 nos diz: passemos para o outro lado. Antes de entrar no barco, o Senhor Jesus já deixa claro para os discípulos que eles iriam para o outro lado, que eles iam chegar no seu propósito. Amém? E no versículo 36, amados, o que nós podemos despertar é que além dos discípulos, a multidão estava com eles e haviam outros barcos. Mas o propósito ali naquele dia, o propósito estava naquele barco que o Senhor Jesus entrou com os discípulos. E no 37, nós podemos ver a grande tempestade que eles estavam passando. E levantou grande temporal de vento, subiram ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Não era qualquer tempestade, era uma tempestade grande. No versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acala-te, aquieta-te. Aqui, irmãos, nós podemos entender que o Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo. Ele tem um propósito na vida de cada um. Ele está com você todos os dias. Ele nos disse em Mateus 28, 20, que estaria conosco até a volta. Amém? Então aqui, o que Jesus nos deixa bem claro é que eu não sei qual tempestade que nós estamos passando nesse momento. Estamos vivendo momentos difíceis, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu medo, mas qualquer que seja essa tempestade, esse medo, essa dificuldade, amados, nós não podemos esquecer quem está do nosso lado. Aqui quando fala, amados, que ele estava dormindo. Por que estava dormindo? Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sempre está no controle de tudo. O que Jesus estava guardando dos discípulos? Uma atitude. Atitude, amados.
não quer dizer que o Senhor Jesus não está conosco. Ele está. Mas muitas vezes também nós temos que nos levantar. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por algum problema, alguma dificuldade, que nós simplesmente estamos esperando, aguardando, orando, estamos buscando. Mas assim como a pastora Shirley nos disse no começo, nós temos que buscar diariamente. Muitas vezes nós não vamos ouvir a voz do Senhor, porque Ele está em silêncio. O Senhor Jesus está nos esperando uma atitude nossa. Muitas vezes, amados, é difícil. Nós falamos: cadê, Senhor? Onde o Senhor está? Ele nunca sai do nosso lado. Ele está aqui nesse momento. Ele está na sua casa que está assistindo agora no canal. Ele não sai do nosso lado. O Senhor Jesus, Ele é presente na nossa vida. Só que as dificuldades vêm, às vezes, para a gente aprender algo. Às vezes vem dificuldade porque nós erramos por um erro nosso. Muitas vezes, amados, nós passamos por problemas que nós mesmos buscamos. Foi um erro nosso lá atrás, que as consequências vêm. Mas não quer dizer que o Senhor Jesus não está conosco. Amém? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Glória a Deus. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. É Ele, amados, é quem criou o mar, as árvores, o vento. Então é Ele que está no controle. Ele é que vai repreender todo o mal que está na sua vida, qualquer dificuldade que você passe. Não pare, amados. Mas nós temos que saber que muitas das vezes depende de nós. Tem momentos nas nossas vidas que nós falamos assim: mas por quê? Por que isso? Tem muitas coisas que a gente não entende, amados. Tem dificuldades, lutas que são muito grandes. Mas cabe a nós levantarmos na nossa casa, levantarmos no trabalho. Quantas vezes a gente pede algo para o Senhor que Ele nos dá e nós não valorizamos? O Senhor te dá um marido, mas Ele não te fala: ah, vai ser tudo desse jeito, tudo vai ser ótimo. Nós temos, amados, que ouvir a voz de Deus, sim, mas Ele também quer ver nossas atitudes. Nesse mar, na hora dessa tempestade, o que seria uma reação? Todos estão... Medo é normal, nós passamos sim, mas o que seria uma pessoa de Deus nesse momento? Vamos orar. Hoje nós podemos fazer isso por uma dificuldade. Vamos unir em oração. Chama uma irmã, chama um irmão, jejum, oração. Vamos nos levantar. Naquele momento da tempestade, eu particularmente penso que o Senhor queria uma atitude daqueles discípulos. Eles viram realmente que o mar estava agitado, mas e aí? Quem estava do lado deles? Vamos jogar essa água para fora, atitude, para que aquilo ali passe. Amém? E no 40, versículo 40, por que não são tão teimosos? Como não tendes fé? Aqui o Senhor fala da fé daqueles discípulos que estavam ali. Eles já estavam alguns dias andando com o Senhor, viram maravilhas que o Senhor já tinha feito, conhecia, mas mesmo assim a fé foi abalada. O momento do medo falou mais alto. O Senhor Jesus estava do lado deles, assim como Ele está conosco, em qualquer dificuldade, em qualquer problema. E ali naquele momento, o Senhor repreendeu
mas olhou para os discípulos e queria uma atitude daqueles discípulos. Amém? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que maravilhas o Senhor já fez na sua vida, que você viu, presenciou. Quanto mar o Senhor já abriu na sua família, quantas tempestades o Senhor já acalmou, e como você continua. Quando você vem uma dificuldade, você esquece aquela que o Senhor te ajudou? Ou você está vendo o Senhor que você serve, o Senhor que é dono de tudo? Amados, o Senhor não quer que nós passemos por isso, mas muitas vezes essas tempestades vêm na nossa vida por erros nossos. Então nós temos que entender que qualquer que seja o problema, a dificuldade que você esteja passando, coloque o Senhor Jesus na frente e vá. Não fique esperando. Muitas vezes a gente está orando para alguém da família e para. A gente não continua. O tempo é de Deus. Jesus aqui falou para eles: passemos para o outro lado. Eles não perceberam isso, amados. Passou despercebidos. Eles não viram que antes de entrar no barco, o Senhor já tinha falado que eles passariam. Eles iriam passar por aquilo. Mas muitas vezes acontece isso na nossa vida. Num relacionamento, num filho, família. Muitas vezes nós passamos por alguma tempestade que nós queremos ver o final muito rápido. Mas e o que nós estamos fazendo? E o que nós temos feito para que essa tempestade se acalme? E nós sabemos, amados, que a tempestade irá se acalmar e que nós temos um propósito, que é nos encontrar na glória com o Senhor Jesus. Amém? Ele nos disse que nesse mundo nós teríamos as aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Foi fácil? O Senhor Jesus veio aqui, amados, humilde, nos ensinou amor, lealdade, simplicidade, a calarmos na hora certa. O Senhor Jesus é a verdade, é a vida, é o início, é o fim, é o ômega, o alfa. O Senhor Jesus é tudo na nossa vida. Amém? Como nós temos nos posicionados, amados? Qual tem sido a nossa posição diante de tudo que nós temos vivenciado? Nós sabemos que esses dias não têm sido fáceis, mas e nós? Como nós temos levantado dentro da nossa casa? Mesmo quando nós não vemos o outro lado, quando nós não conseguimos entender o propósito, que nós possamos, amados, nos levantar. Eu tenho certeza que aqui muitos de vocês têm dia que não tem vontade de levantar. Tem dia que a gente está fraco. Tem dia que a gente fala: Senhor, mas eu não dou conta. Experimenta, amados, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, o Senhor está aqui comigo. O Senhor Jesus não está só lá no seu quarto. O Senhor Jesus está 24 horas do seu lado. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, meu irmão. Não se esqueça disso. O outro lado você irá chegar com Jesus. Se levante como alguém da sua família. Se levante em oração. Eu quero deixar essa palavra aqui para vocês e dizer que Jesus te ama. Ele é contigo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, a toda a família. Amém? Amém.